Olá! Nesse programa a gente vai discutir primeira infância, que é uma das áreas mais importantes para a gente conseguir avançar a qualidade do ensino. E primeira infância não é só educação, e é com esse tema que eu começo a nossa conversa com a Ana Helena Eltenfelder, que é presidente do Conselho do SEMPEC. O SEMPEC que é uma organização que faz pesquisa e auxilia governos na implementação das principais políticas educacionais. Ana, muito bom ter você aqui. Esse é um dos meus temas preferidos. Sim, eu acho que o Brasil ele nunca vai conseguir melhorar em nenhuma área se a gente não conseguir investir na base da base, que é a primeira infância. Então, queria que você primeiro explicasse para a gente o que é política para a primeira infância, o que ela engloba e qual que é a importância dessas políticas para a criança e para as outras áreas. A primeira infância deve ser foco de atenção e de prioridade nas políticas públicas. E quando nós pensamos na primeira infância, nós estamos pensando no desenvolvimento integral das crianças. E se pensamos no desenvolvimento integral, nós temos que pensar em políticas públicas articuladas, da educação, da cultura, da assistência, da saúde. Em todas as etapas, é fundamental que as políticas se articulem. Uma política só, a política da educação especificamente, ela não dá conta, né, de resolver todas as questões, ainda mais num país tão desigual como o nosso. E na primeira infância isso é fundamental. Então, atenção às famílias, políticas de saúde, políticas de cultura, de escolarização, por exemplo, das famílias que ainda não tiveram acesso. São todas questões importantes para que a gente possa pensar e realmente garantir o desenvolvimento integral das crianças nessa fase. Como o nível socioeconômico o baixo tem um impacto muito grande na aprendizagem futura dessa criança, né? Ela acaba sendo muito segurada por esse socioeconômico mais baixo, a primeira infância tem esse papel muito grande. E aí, qual que é o impacto disso na alfabetização? Porque a gente fala tanto, olha, tem 55% de crianças analfabetas ou ainda não alfabetizadas do país. Em grande medida, é a falta, é a lacuna de trabalhos com a família e nessa primeira infância. Como que a gente consegue trabalhar na primeira infância para garantir que a criança se alfabetize mais para frente? Você acho que toca dois pontos importantes. O primeiro é que temos que pensar políticas diferenciadas dependendo da condição social, do território onde moram as crianças, enfim. Não é possível, se queremos realmente um país menos desigual e com oportunidade para todos, o que a gente precisa pensar é que são políticas diferenciadas, que atendam à especificidade, às necessidades de cada setor da população, né? Em relação à alfabetização, eu acho que tem aí uma questão interessante, porque acho que nós temos que pensar a educação infantil, primeiro, atualmente na perspectiva do direito, já que ela é um direito, né, assegurado na Constituição e depois na LDB, e como uma etapa específica. Então, a educação infantil, ela é fundamental para o desenvolvimento de vários aspectos, de competências, de habilidades, de diferentes aspectos, que vão, sem dúvida nenhuma, possibilitar que a criança possa ir criando familiaridade, interesse, conhecimento pela leitura e pela escrita, pela língua escrita, né? Conhecendo os seus usos, as suas funções, para que a gente lê, para que a gente escreve, como os textos se organizam na sociedade, como circulam, são todos conhecimentos que são fundamentais e são condição para a alfabetização, não consequência. Mas devemos pensar dentro da sua especificidade, não como uma etapa preparatória. Eu tenho uma preocupação muito grande em pensar a educação infantil apenas como um preparo para a alfabetização, um preparo para o ensino fundamental. Isso, durante alguns anos, mas já há muitos anos atrás, era uma concepção, né? Então, dentro disso, se acreditava que a educação infantil seria o tempo de desenvolver habilidades perceptivas, motoras, e que com isso a criança iria se alfabetizar. Hoje, estudos, pesquisas, a própria experiência mostra que é bem mais amplo que isso. Então, é um momento fundamental de considerar a criança como um ser que é curioso, que explora o mundo, que levanta hipóteses sobre os objetos que a cercam.
os objetos físicos, os objetos naturais, os objetos culturais, inclusive a leitura escrita, e interage com isso. E na interação com os adultos, com as crianças, vai construindo conceitos, concepções, ideias, valores sobre isso. Muito bom. Agora, uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente considerar é que, principalmente para políticas ligadas à primeira infância, elas precisam acontecer no território, né? Não é uma política pública, assim, que é uma lei que chega não sei aonde, que a família não sabe muito bem, não tem a concretude. Então, eu queria porque isso é fácil de falar, é difícil de fazer. Então, o que eu queria que você explorasse aqui um pouquinho com a gente é o que você já viu de experiências que no território funcionam e como que a gente poderia ter uma política nacional para a primeira infância. Então, assim, a partir das experiências exitosas que você conhece, como que você visualiza uma política nacional para a primeira infância? A política nacional da primeira infância, primeiro, ela tem que ser marcada pela intersetorialidade, né? Isso é fundamental. E uma política de articulação de diferentes políticas. Como é que a gente induz efetivamente que as diferentes políticas façam um planejamento conjunto, né? Pensem aquela criança, que é a criança que vai no posto de saúde, a mesma criança que vai na creche, que é a mesma criança que está inscrita no CRAS. E como é que se pode pensar ações e programas integrados, né? A outra coisa, acho que o território é fundamental, né? No SEMPEC, nós temos pesquisas que mostram que o território no qual a escola está inserida tem um impacto importante no rendimento dos alunos, né? Muitas vezes a escola é o único equipamento nos territórios mais vulneráveis. A escola é o único equipamento público, né? Então, sobre a escola recai uma série de demandas que não são da escola e que acabam sobrecarregando a equipe gestora e afastando do seu principal foco, que é promover a aprendizagem dos alunos e das alunas. Então, eu acho que políticas que integrem a família, espaços de lazer, espaços de cultura, né? De leitura. De leitura, né? Isso é fundamental. Nós sabemos que a familiaridade com o texto, com a leitura e com a escrita, com os atos de ler e escrever que nós fazemos cotidianamente, é fundamental para o processo de alfabetização. Quando nós falamos de crianças que pertencem às famílias, que os pais não tiveram o seu direito garantido de desenvolver o letramento, de aprender a ler e escrever, não é? É preciso que a comunidade, que o território tenha espaços. Então, programas de leitura na praça, programas de leitura nos espaços públicos, nos centros culturais, trazer para esses lugares outras manifestações culturais. São experiências bastante interessantes. E os pais também aproximar as famílias da escola, que a escola também possa ser um espaço de circulação de diferentes meios de expressão, de cultura, de feira do livro, de encontros, poder ajudar a fazer essa mediação entre as famílias e a escola, que também é fundamental. Até porque, assim, a gente tem essa pesquisa, né, do Chico Soares, que mostra que 50% do resultado de aprendizagem dos alunos brasileiros é devido à escola. Os outros 50% é contexto socioeconômico. Se a gente sabe que tem tanto peso socioeconômico, precisa ter política pública para poder avançar, para que as crianças mais pobres não sejam injustiçadas ou tenham menos oportunidades do que as crianças que nasceram numa determinada família, têm um outro CEP, etc. Então, acho que isso realmente é fundamental. E aí eu queria falar agora um pouquinho, é um assunto mais controverso, que é a definição de padrões de qualidade para esse atendimento. Aí eu acho que é mais pré-escola, né? Creche pré-escola, acho que menos nessa política intersetorial. Então, padrões de qualidade e avaliação. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, esse é um assunto realmente polêmico e difícil. Eu acredito que tem que ser pensado com muito cuidado. Crianças, nesta fase, não devem ser submetidas à avaliação. Até porque elas não são eficientes, porque entram aí outros componentes. Agora, existem sim instrumentos de acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento dessas crianças.
Então, acho que é preciso um programa no âmbito das creches, da educação infantil, de formação da equipe gestora e dos professores para poderem acompanhar o trabalho desenvolvido, aprender a observar as atividades propostas, a interação das crianças e, a partir disso, acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento. Acho que ela é no âmbito da sala de aula, da escola, da secretaria e, basicamente, é um trabalho de observação do professor, de interação do professor e da equipe gestora com as crianças. Um educador que tenha esta formação, ele é capaz de observar, sem expor as crianças a situações constrangedoras ou situações de teste, ele é capaz de dizer sim e registrar os avanços ocorridos durante um determinado tempo. E aí nós temos vários instrumentos, né, de portfólios, de registro. O registro é fundamental. O registro do educador nessa fase é um instrumento de acompanhamento bastante importante. Bom, Ana, a gente acaba sempre voltando para a questão da formação e do professor. O que a gente precisa mudar na formação do professor para dar conta dessas tarefas todas que você agora mencionou? Eu acho que a primeira coisa é vencermos uma falsa dicotomia que existe nas concepções e no debate público sobre a formação de professores. E essa falsa dicotomia é se o professor precisa ter uma formação mais centrada nos fundamentos da educação, na sociologia, na psicologia, na filosofia, ou na didática, na prática de ensino. É preciso as duas coisas, porque ele precisa conhecer a realidade, conhecer o aluno e precisa saber mobilizar estratégias de ensino. Então, isso passa pelo currículo, pela reformulação do currículo e passa também pela própria didática, pela própria metodologia das salas de aula, dos cursos de pedagogia. Se nós queremos alunos curiosos, investigativos, que saibam resolver problemas, nós precisamos formar professores que tenham essas competências, essas habilidades. Exato. Né? Ana, muito obrigada. Sempre uma delícia conversar com você. Esse realmente é um tema fascinante. E para vocês que nos assistiram hoje, esse episódio e os demais dessa série do Entrevista estarão todos no Futura Play. Conto com vocês lá. Até mais.